Joana mal sentia as pernas enquanto esfregava o chão de mármore frio da cozinha enorme. O relógio marcava quase 6 da manhã e ela já estava ali há 2 horas, tentando terminar o serviço antes que alguém da mansão acordasse. O silêncio gelado daquele lugar sempre a deixava tensa, como se cada parede observasse seus passos cansados. O mármore brilhante refletia a luz fraca que entrava pelas janelas altas, criando um contraste cruel com as olheiras profundas no rosto dela. Luna dormia num cantinho escuro atrás da porta do despensa, embrulhada na única manta que Juana conseguira trazer escondida. A menina tinha apenas 8 meses e Juana carregava o medo constante de que um único chorinho pudesse destruir tudo. O emprego, o teto, a sobrevivência. Ela sabia que era proibido trazer crianças para o trabalho. O contrato deixava isso claro. Mas o que fazer quando não se tem ninguém no mundo? Depois que o pai de Luna desapareceu sem olhar para trás, Joana ficou sozinha, pendurada num fio invisível, entre a necessidade e o desespero. E naquele dia, a vizinha que costumava ajudar adoeceu, deixando Joana sem escolha. Ou levava a Luna consigo, ou deixava a bebê sozinha num quarto minúsculo em Amadora. Meu Deus! Ajuda-me só hoje, murmurou ela, quase sem voz. Enxugando o suor da testa, o silêncio da mansão era pesado, quase opressor, como se estivesse sempre a segundos de desabar. Carlos nunca acordava antes das 7, e Joana contava com isso. O Siu era conhecido pela frieza e pela rotina rígida. Um homem que vivia entre paredes brancas, móveis caros e um vazio emocional que todos comentavam, mas ninguém ousava questionar. Ele não falava muito, não sorria, passava por Juana como se ela fosse apenas mais um objeto na casa. Apenas hoje, ela pensava, só hoje, Luna precisava ficar ali. Amanhã, tudo voltaria ao normal. Amanhã ela encontraria uma solução, ou pelo menos tentaria, mas Luna começou a mexer-se. Juana ouviu o primeiro gemido, abafado, e congelou. O coração bateu tão forte que quase fez eco no peito. Ela correu para a despensa, agachou-se e embalou a menina nos braços. Por favor, Luna, não torce. Agora, minha princesa, não chores. Mas bebês não entendem súplicas desesperadas. O segundo som veio mais alto, depois o terceiro, e então, como uma faca, rasgando o silêncio perfeito da mansão. Luna chorou, forte, agudo, inconfundível. O som percorreu o corredor como um grito proibido. Juana perdeu o ar. A respiração ficou curta. O pânico subiu pela garganta. Tentou cobrir a boca de Luna com a manta, mas o choro só aumentou. A menina estava com fome, e fome não espera. Foi aí que ela ouviu passos firmes, passos pesados, passos que pertenciam a apenas uma pessoa. Carlos, meu Deus. Não, Joana sussurrou, apertando Luna contra o peito. Os passos se aproximavam da cozinha. Cada um deles parecia mais alto que o anterior. O som ecoava pelo chão de mármore como um aviso final. Juana olhou ao redor, desesperada. Não havia onde esconder Luna. A despensa era pequena demais. A cozinha era aberta demais. E Carlos não era um homem que perdoava facilmente. O choro continuava cada vez mais alto, mais desesperado. O coração de Joana batia como se fosse explodir. Os passos pararam bem diante da porta. O puxador mexeu. Juana fechou os olhos. E então a porta abriu. Carlos ficou parado na entrada. Alto, impecável no seu fato caro, o cabelo escuro perfeitamente penteado para trás, o rosto sério, duro como pedra, mas naquele instante menos naquele primeiro segundo. Algo nele mudou, porque o que ele ouviu não foi Joana, foi Luna. O choro ecoou pela cozinha, e o mundo dele simplesmente parou. Carlos ficou imóvel na porta por longos segundos, como se o som do choro tivesse atingido alguma parte esquecida do seu coração. O eco daquelas lágrimas infantis atravessou a cozinha e encontrou um espaço vazio. Dentro dele, um espaço que ele jurava já ter
apagado. Joana, tremendo, apertou Luna contra o peito, tentando cobrir a menina com os braços, como se pudesse protegê-la de tudo, inclusive do olhar do patrão. Quando os olhos dele finalmente encontraram os dela, Joana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era como encarar uma sentença. O ar ficou pesado. Sua garganta ardeu. Ela estava prestes a ser despedida, sabia disso. Despedida e humilhada. Talvez até pior. E Luna? O que aconteceria com Luna? Juana, a voz dele era baixa, mas firme. Uma voz que parecia sempre sair de um lugar distante, como se não fosse feita para pronunciar sentimentos humanos. Ela não conseguiu responder. Apenas baixou a cabeça, envergonhada, o rosto queimando. O choro de Luna ecoou novamente. Carlos franziu o senho, não de raiva, menos, mas de surpresa. Aquilo era totalmente inesperado. A mansão dele nunca tinha som. Nunca aquele choro parecia deslocado, como uma gota de vida num mar de silêncio. O que é isso? Ele perguntou, dando um passo adiante. Joana tentou explicar, mas a voz não saiu. Era como tentar falar com o coração preso nos pulmões. É a minha filha. Senhor, desculpe. Eu não tinha com quem deixá-la hoje? Juro que foi só hoje. Só hoje. Por favor. Não! Carlos levantou a mão, mandando-a parar. Não com agressividade, mas com uma calma inexplicável. Ele aproximou-se devagar, como se tivesse medo de assustar. Game! Luna! Ou a ele mesmo? Seu olhar caiu sobre a bebê, e algo no rosto dele se mexeu, uma fissura quase invisível. Uma memória, talvez, uma dor antiga, dormente, despertando. Luna chorou mais alto. Carlos levou um leve susto. Fazia anos, menos muitos anos, que ele não ouvia um bebê chorar tão perto. O barulho atravessou o peito dele como um trovão. Não era irritação, era algo mais profundo, algo que ele não queria reconhecer. Ela está com fome? Ele arriscou dizer com a voz mais baixa do que Joana já tinha ouvido sair dele. Joana engoliu em seco e assentiu rapidamente. Sim, senhor. Ela acordou? Há pouco. Eu só preciso pegar o biberão na bolsa. Eu não queria incomodar. Eu juro que não é isso. Carlos passou a mão pelos cabelos. Inquieto, ele não sabia como agir. Estava desnorteado. Era como se aquela criança pequena tivesse puxado um tapete emocional sob seus pés, revelando um abismo que ele evitava encarar há anos. Juana abriu a bolsa e tirou o biberão vazio, tentando preparar a mamadeira ali mesmo, com as mãos tremendo. Ela tentava fazer tudo rápido, mas a ansiedade sabotava cada movimento. A garrafa caiu no chão, o barulho ecoou. Luna chorou, mas Juana perdeu o fôlego e se abaixou rapidamente. Eu sinto muito, senhor Carlos. Eu vou arrumar tudo. Por favor, não me mande embora. Eu preciso deste trabalho. O pedido saiu quebrado, como se estivesse rodeado de lágrimas invisíveis. Carlos piscou. Pela primeira vez, aquelas palavras atingiram-no de verdade. Ele sempre soube que seus funcionários precisavam do salário, mas nunca tinha visto tão de perto o que precisar realmente significava. Nunca tinha visto alguém implorar segurando um bebê com fome nos braços. Joana, finalmente, conseguiu encher o biberão com água quente da torneira. Suas mãos tremiam tanto que parecia que a qualquer momento ela deixaria tudo cair. Apressada, adicionou o leite em pó, sacudiu a garrafa e começou a alimentar Luna. Ali mesmo no chão, Carlos observava cada movimento dela, a forma como protegia a filha, mesmo enquanto tremia de medo. A forma como tentava sorrir para Luna. Apesar de estar à beira de desmoronar, algo apertou o peito dele muito forte, um aperto antigo. Esquecido. Apertou tanto que ele teve de afastar o olhar por um instante. O silêncio se instalou novamente. O choro
diminuiu. Luna começou a mamar com fome, segurando o bico com as mãos pequenas. Juana suspirou, aliviada, deixando finalmente uma lágrima escapar. Carlos limpou a garganta, desconfortável com a própria reação. Juana, ela levantou o rosto imediatamente, assustada. Não chores. A frase saiu mais suave do que ele pretendia, quase humana. Juana piscou, surpresa. Não vou despedir-te hoje. Ela levou a mão ao peito, quase desabando. Obrigada. Obrigada, senhor, mas a voz dele voltou ao tom frio habitual. Tens de me explicar exatamente por que trouxeste um bebê para dentro da minha mansão. A garganta de Juana secou. Ela sabia que aquele momento tinha chegado e que sua vida inteira dependia do que diria a seguir. Juana respirou fundo, ainda sentada no chão frio da cozinha, com Luna adormecendo lentamente em seus braços depois de mamar. O pequeno corpo relaxado da bebê contrastava com a rigidez quase paralisada de Juana. Carlos permanecia de pé diante dela, as mãos nos bolsos, tentando recuperar a compostura que aquela cena tinha destruído. Explica-me. Ele repetiu, desta vez com a voz mais controlada. Juana apertou Luna contra o peito, como se a criança fosse um escudo frágil entre ela e o mundo. Não tinha opção, Sr. Carlos. Começou ela, a voz trêmula. A senhora Amélia, que fica com a Luna enquanto eu trabalho, ficou doente de repente. Teve febre alta a noite inteira. Eu não podia pedir a ninguém, não tenho família aqui. E a palavra família pareceu acender algo dentro de Carlos. Uma sombra atravessou o rosto dele. Uma dor silenciosa, uma memória que ainda sangrava menos escondida atrás de fatos caros e silêncio gelado. E o pai dela? Ele perguntou, tentando manter o tom neutro. Juana baixou os olhos, quando soube que eu estava grávida. Desapareceu. Ele não queria saber. Eu tentei pedir ajuda, mas ele nunca respondeu. E depois ele mudou de cidade. Ela engoliu em seco. Sou só eu e a Luna. Carlos desviou o olhar. O peito apertou novamente forte e quase sufocante. Ele sabia muito bem o que era a palavra desaparecer. Sabia o que era perder alguém sem aviso. Sabia o que era ser deixado para trás. Mas não podia deixar que Juana visse a turbulência dentro dele. Então ergueu a postura e vestiu outra vez a máscara fria. Isso não justifica levares uma criança para um local de trabalho. Disse, mas a voz saiu menos dura do que pretendia. Juana sentiu rapidamente, desesperada por compreensão. Eu sei, senhor, eu sei, e juro que nunca queria desrespeitar as regras. Só que, se eu faltasse hoje, provavelmente perderia o emprego. E sem este emprego, eu não consigo pagar o aluguel. Eu não consigo comprar as coisas da Luna. Eu não consigo. A voz dela falhou. Lágrimas silenciosas começaram a cair. Não de drama, mas de impotência. Carlos sentiu um nó na garganta. Uma reação que ele não estava preparado para sentir. Por um momento, ele viu outra mulher em sua mente. Outros braços segurando um bebê pequeno. Outra cozinha iluminada por luz fraca. O som suave de uma risada que ele nunca mais ouviu. O rosto de Clara menos sua falecida esposa. Menos surgiu forte e cortante. E por baixo dela o som do choro do seu filho. Um choro que ele não ouviu tempo suficiente. Ele fechou os olhos com força. Respirou fundo. Tentou afastar as lembranças que insistiam em voltar. Juana, sem saber de nada, esperava a resposta. Tremendo. Levanta-te, Carlos disse finalmente. Ela hesitou, mas obedeceu. Com Luna ainda no colo, Carlos caminhou até a bancada e apoiou as mãos ali, de costas para Juana. Ele parecia lutar com algo invisível, menos algo interno e avassalador. Depois de longos segundos, falou, vou pensar no que fazer contigo. Virou-se apenas parcialmente, evitando olhar diretamente para o bebê. Mas, ficas as pernas de Juana quase cederam de alívio. Obrigada, senhor. Obrigada. Obrigada.
Não agradeças. Ele cortou rapidamente, voltando ao tom firme. Ainda não decidi nada. Antes que Joana pudesse responder, uma voz cortou o ar. Carlos, estás aqui? Joana empalideceu. Carlos cerrou os dentes. A porta da cozinha Bruce e Patrícia, a supervisora da Casa Menos e prima distante de Carlos, entrou com seu sorriso venenoso. O olhar dela caiu imediatamente sobre Joana e depois sobre Luna, dormindo no colo da mãe. O sorriso desapareceu. Os olhos arregalaram-se. E então, muito lentamente, a expressão tornou-se uma mistura nojenta de choque e satisfação. Mas o que é isto? Patrícia sibilou. Ela trouxe um bebê para a mansão? Um bebê? Carlos, isto é completamente inadmissível. Joana tentou falar, mas Patrícia levantou uma mão. Cala-te, já fizeste o suficiente. Depois virou-se para Carlos, dramatizando cada palavra. Queres que eu a despeça imediatamente? Isto é uma falta de respeito sem precedentes. Carlos abriu a boca para responder, mas Patrícia avançou antes. Imagina só se isto se soubesse. Uma empregada a usar a tua casa como creche. Ela riu. Um riso cruel. Os vizinhos iam adorar. Joana sentiu a vergonha coar-lhe a pele. Luna, mesmo dormindo, apertou os dedos na camisa da mãe, como se sentisse o ambiente hostil. Carlos respirou fundo. Muito fundo. E Joana percebeu que ele estava a ficar irritado menos, mas não com ela. Patrícia, ele começou com um tom de aviso, mas Patrícia ignorou. Carlos, tens de dar o exemplo. Se deixas isto passar, amanhã todas elas vão trazer filhos, primos, animais. Isto não é um lar de caridade. Isto é uma mansão. Tens de pôr ordem nas coisas. Joana baixou o rosto, humilhada. Carlos fechou a mão em punho. Ele odiava dramatizações. E odiava ainda mais quando alguém falava de crianças, como se fossem lixo inconveniente. Finalmente ele girou o corpo e encarou Patrícia com frieza. Com autoridade. .com. Algo que ela não esperava. Patrícia, sai. Ela piscou, surpresa. O quê? Mas Carlos deu um passo à frente. Eu disse, sai. O silêncio caiu como um trovão. Patrícia engoliu a seco, sentindo que tinha ultrapassado um limite invisível. Claro, como quiseres. Mas antes de sair, lançou a Joana um olhar cheio de veneno e sussurrou, baixa o suficiente para apenas ela ouvir. Isso não vai ficar assim. A porta fechou-se atrás dela. Joana tremia. Carlos passou a mão pelo rosto, exausto, e quando finalmente ergueu o olhar para Joana, não havia raiva ali. Havia outra coisa, algo que começava a mudar tudo. A cozinha voltou a mergulhar num silêncio denso depois da saída de Patrícia. Um silêncio tão pesado que parecia respirar entre as paredes de mármore. Joana continuava ali, imóvel, abraçando Luna como se o mundo inteiro estivesse prestes a ruir outra vez. O peito subia e descia num ritmo rápido demais, denunciando o medo que ainda pulsava nela. Carlos, por sua vez, permanecia parado alguns passos à frente, olhando para a porta fechada como se precisasse recuperar o controle depois de tudo o que acabara de acontecer. Algo dentro dele havia se movido, algo que ele não conseguia explicar, um velho mecanismo emocional que rangia, despertando depois de muito tempo adormecido. Ele virou-se lentamente para Joana. Ela não tem o direito de falar contigo daquela forma. A voz dele saiu baixa, mas firme, com uma promessa que ainda não sabia que estava prestes a cumprir. Joana piscou. Surpresa. Eu não quero problema, senhor. Só quero trabalhar. Só quero cuidar da minha filha. Luna respirava tranquila, sem perceber que o futuro delas estava a ser decidido naquele instante. Carlos deu um passo mais perto. Pela primeira vez, Joana não recuou. Eu sei, ele disse, e havia algo novo na voz dele, menos algo quente, humano.
Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o telemóvel dele vibrou com insistência no bolso. Carlos suspirou, irritado, e atendeu. Sim, fez uma pausa e agora outra pausa, mais longa. Depois, com a mandíbula tensa, estou a caminho. Ele fechou o telemóvel e respirou fundo. Tem uma reunião? Pode ir, senhor, Joana murmurou, tentando esconder o alívio e a tristeza ao mesmo tempo. Carlos olhou para ela como se estivesse vendo algo que não via antes, menos a exaustão. A coragem silenciosa, a forma como ela abraçava Luna, mesmo quando tremia, é uma reunião importante, ele confirmou. De milhões, deu um meio sorriso, o primeiro gesto humano dela ver naquele homem, mas não tão importante quanto isto. Joana sentiu um arrepio subir-lhe o corpo. Isto, ela repetiu quase sem voz. Vocês... Ele olhou para Luna e a verdade veio como um raio. Ele não estava preparado para deixar aquela bebê. Sozinha outra vez, o clímax, mas, antes que pudesse elaborar, a porta da cozinha abriu-se abruptamente. Patrícia Bolto, acompanhada de 2 seguranças uniformizados. Já falei com o administrador. Ela anunciou com um sorriso cruel: esta mulher vai sair daqui agora, bebê e tudo. Não é um abrigo, Carlos. E tu sabes disso. Joana recuou instintivamente. Luna começou a mexer-se, incomodada pelo tom agressivo da voz. Carlos demorou 2 segundos, menos apenas 2, para explodir por dentro. Patrícia, saísse daqui com uma ordem clara. E voltei com uma solução, ela rebateu, cruzando os braços. Se não queres por ordem na tua própria casa, alguém tem de o fazer. Joana sentiu o mundo girar. Ela abraçou Luna, desesperada. Se aqueles homens atirassem dali, ela não teria para onde ir. Perderia o emprego, a casa, a comida, tudo. Lágrimas quentes começaram a formar-se, presas nos olhos. Por favor, não! Os seguranças deram um passo adiante. E então, Carlos colocou-se entre eles e Joana. Patrícia ficou boquiaberta. Carlos, o que estás a fazer? Ele respirou fundo, como quem decide finalmente enfrentar o próprio destino, protegendo a minha família. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Joana. Patrícia riu, chocada. A tua... O quê? Estás L ou U-C? Ou... Carlos encarou-a com uma firmeza que nunca antes tinha usado com ninguém. Patrícia, a Joana não vai sair. Nem a Luna. Não vou permitir que toquem nelas. Carlos, chega. Ele interrompeu, num tom que fez eco pelo mármore frio. Estou farto da tua arrogância, farto de ver-te tratar pessoas com menos sorte como lixo na minha casa. Não. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia, tremendo de raiva, deu um passo atrás. Então, é assim, estás a escolher uma empregada e o bebê dela? Carlos ergueu o queixo. Estou a escolher o que é certo. Era impossível discutir com aquilo. Mesmo Patrícia percebeu, sem conseguir dizer mais nada. Ela saiu furiosa, arrastando os seguranças atrás de si. A porta bateu. O som ecoou como um ponto final. A resolução Joana caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por alívio esmagador. Carlos ajorrou-se imediatamente ao lado dela. Não chores, murmurou ele, num tom que só Luna poderia amaciar nele. Não te vou deixar sozinha. Nunca mais. Ela soluçou, apertando Luna com uma mão e cobrindo a boca com a outra. Por quê? Por que me protegeu assim? Carlos hesitou, uma hesitação cheia de anos de dor guardada. Porque eu sei o que é perder alguém. Ele admitiu, finalmente, a minha esposa e o meu filho. A voz falhou pela primeira vez. Eu sei o que é ver uma família desmoronar. Não vou deixar outra desmoronar diante dos meus olhos. Joana não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquilo. Então Luna, como se entendesse, acordou e estendeu a mãozinha para Carlos. Ele congelou.
O gesto era pequeno, mas atinge-o com a força de um furacão emocional. Com cuidado, quase reverência, menos ele estendeu o dedo para ela. E Luna agarrou. Um aperto pequeno, quente, vivo. Carlos sentiu o coração bater de um jeito que não lembrava. Mas Joana observou a cena com lágrimas calmas. Não mais de medo, mas de algo que ela não ousava nomear. Ele respirou fundo. Fiquem, disse, olhando para as duas. Fiquem comigo. Aqui, com segurança, com dignidade. Prometo. Luana levou a mão ao peito, sentindo o impossível tornar-se real. Carlos, não tens de decidir hoje. Ele interrompeu, com um sorriso suave e tímido. Mas eu já decidi. Ele olhou para Luna menos e sorriu pela primeira vez em muitos anos. A partir de agora, vocês não estão sozinhas. E naquele instante, naquela cozinha antes tão fria, algo derreteu. Algo renasceu, uma família, inesperada menos, mas destinada